Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Aqui é a professora Andréia Cristina Alves e hoje estarei trabalhando com vocês sobre o projeto arquitetônico da saúde pública do mundo ao Brasil. Nessa primeira aula, é muito importante que nós daremos início a uma viagem pela história da saúde pública. O nosso objetivo é compreender como as diferentes sociedades elas foram se construindo e se organizando. Para quê? Para que elas dessem uma resposta aos problemas de saúde. E como que essas transformações elas contribuíram para a organização dos sistemas de saúde que conhecemos atualmente. Quando eu utilizo, né, a expressão projeto arquitetônico da saúde pública, eu estou fazendo uma analogia mesmo, né? Por quê? Assim como uma construção possui diferentes etapas, bases, estruturas e modificações ao longo do tempo, os sistemas de saúde, eles também foram sendo construídos historicamente. Eles não surgiram prontos, foram resultados de epidemias, transformações sociais, mudanças econômicas, descobertas científicas, né? Movimentos políticos e das próprias necessidades das populações. Ao longo desta aula, começaremos olhando para o cenário mundial e, posteriormente, vamos nos aproximando da nossa realidade, enquanto Brasil, né? Essa compreensão histórica, ela será fundamental para quê? Para entendermos nas próximas aulas por que o Brasil chegou à construção de um sistema público e universal de saúde, que é o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. E aí é importante, né, dentro desse processo, e para dar início, a gente possa compreender um pouco o alinhamento estratégico, né, da disciplina. Antes, né, de entrarmos propriamente na história, eu quero apresentar a vocês o caminho que nós iremos percorrer. Nossa discussão, ela será organizada a partir de três grandes pilares, né, que é, primeiro, esse contexto global, por quê? É muito importante que nós entendamos quais acontecimentos históricos fizeram, né, com que a saúde deixasse de ser entendida apenas como uma questão individual e passasse progressivamente a ser reconhecida também como uma responsabilidade coletiva e do poder público. O segundo pilar corresponde aos modelos de sistemas de saúde. Diferentes países, eles foram construindo respostas distintas para organizar, financiar e oferecer assistência à população. O terceiro pilar será a realidade brasileira. Vamos compreender como o Brasil organizou historicamente a assistência à saúde e quais transformações políticas e sociais foram necessárias até chegarmos à criação do SUS. Portanto, quero que vocês percebam que desde o início, estudar políticas públicas de saúde não significa apenas decorar datas e leis, significa compreender por que determinada política surgiu, né? E qual problema ela procurava responder e quem tinha acesso aos serviços de saúde em cada período histórico. E aí, para começar, nós precisamos entender o que constitui uma política pública de saúde, né? Mas afinal, né, quando falamos em políticas públicas de saúde, do que estamos falando? De maneira geral, estamos falando, né, de decisões, ações, programas, serviços, normas e estratégias organizadas para responder necessidades de saúde de uma população. E aí nós podemos, né, na apresentação, ver três dimensões fundamentais. A primeira dela é promover a saúde. O que isso significa? É importante que haja uma atuação antes mesmo que a doença apareça. E aí, o que eu faço para que a gente consiga atingir esse objetivo? Primeiro, buscando melhorar
as condições de vida daquela população. Para quê? Eu melhorando, para que, se eu melhorar as condições de vida, de condições de vida daquela população, eu vou favorecer a saúde desse coletivo, né? A segunda dimensão importante também é quando a gente fala que é necessário proteger a população. E aí aqui entram medidas importantíssimas de prevenção, como vigilância em saúde, vacinação, controle sanitário e diversas outras estratégias que são destinadas para reduzir os riscos e evitar doenças. A terceira dimensão é recuperar a saúde das pessoas que adoeceram, garantindo assistência, tratamento, acompanhamento adequado e reabilitação. É importante compreender também que não existe um único modelo de sistema de saúde que tenha sido simplesmente reproduzido para todos os países. Cada sociedade ela vai construindo suas respostas conforme sua história, sua economia, suas relações sociais, seus valores culturais e sua organização política. Por isso, quando analisamos os sistemas de saúde atuais, precisamos sempre perguntar qual foi o contexto histórico que levou esse país a organizar a saúde dessa maneira? E aí, para dar início dentro desse processo histórico, nós iremos abordar agora a antiguidade, né, a antiguidade e a Idade Média. É importante que vocês entendam que dentro desse período havia uma predominância de práticas empíricas religiosas e também pelo isolamento físico dos doentes, ressaltando que as primeiras iniciativas eram principalmente respostas às epidemias, né? Tanto na Idade Média, quanto grande parte, tanto na Antiguidade como grande parte da Idade Média, ainda não existiam políticas públicas de saúde estruturadas da maneira como entendemos atualmente, né? Os conhecimentos sobre as causas das doenças eram limitados, eram muitos contextos, e o adoecimento ele era sempre associado a explicações religiosas, místicas, sobrenaturais ou ambientais. As ações de saúde eram, portanto, muito mais reativas do que preventivas. O que isso significa? As sociedades, elas agiam principalmente quando o problema já estava instalado, especialmente diante das epidemias. Uma das respostas muito utilizadas era o isolamento das pessoas que eram consideradas doentes, né? E um exemplo disso são os leprosários da época, né? Esse aspecto, ele é importante porque demonstra uma lógica histórica, que vamos observar muitas vezes que quando as sociedades não compreendem completamente o fenômeno, né, que causa aquele determinado problema de saúde, as respostas tendem a ser construídas a partir do quê? Dos conhecimentos disponíveis naquele momento. E aí, com o avanço científico, né, ainda bem, essa realidade, ela começaria a mudar significativamente. E aí, nós vamos agora passar para a fase, né, que trabalha muito do século XIX, que ele é considerado o catalisador industrial, né? Então, o que isso quer dizer? Que a Revolução Industrial, né, a Revolução Industrial, o crescimento urbano, ele ficou desordenado. E aí, por que isso trouxe, né, para essa sociedade? Problemas relacionados a saneamento, as condições insalubres de trabalho, apontando esse cenário como um impulsionador das primeiras políticas públicas estruturadas de saúde. E aí a Revolução Industrial também, ela provocou profundas mudanças econômicas e sociais, né? Houve uma intensa migração para as cidades, crescimento populacional e expansão urbana. Mas esse crescimento, ele aconteceu muitas vezes sem nenhuma infraestrutura adequada. Imaginem,
né, grandes concentrações populacionais convivendo em habitações precárias, com dificuldades de acesso à água potável, problemas de esgotamento sanitário, porque houve um crescimento desordenado, acúmulo de resíduos e condições insalubres de trabalho. E esse cenário, ele favoreceu né? Então, eles passam a ver dentro dessa perspectiva. Assim, o processo de industrialização, ele evidenciou a necessidade de intervenções públicas mais organizadas. As reformas sanitárias, especialmente na Inglaterra, representam um importante marco dessa transformação. Começamos, portanto, a perceber uma mudança. A saúde passa progressivamente a integrar a agenda do Estado. E aí, agora, nós vamos falar um pouco sobre o final do século XX, e a gente chama desse período, né, chama esse período como uma revolução científica, né? E aí surge nisso a teoria germinativa, associada a Pasteur, e a mudança provocada pela associação entre os micro-organismos e as doenças infecciosas, relacionando esse avanço ao desenvolvimento de campanha de vacinação e medidas de controle sanitário. É importante que vocês entendam que no final do século XIX, temos um marco muito importante e decisivo dentro do processo das políticas públicas de saúde, que é o avanço do conhecimento científico. Compreender, né, a compreensão de que os micro-organismos, eles poderiam estar relacionados à ocorrência de doenças infecciosas, modificou profundamente a maneira como que a sociedade compreendia o processo de adoecimento. Mas por que isso foi tão importante? Porque quando conseguimos compreender a causa de uma doença, conseguimos também desenvolver estratégias terapêuticas mais eficientes para quê? Para preveni-la e controlá-la. E muitas vezes até erradicá-las, né? E aí o conhecimento científico, ele passa, então, a ocupar um espaço cada vez maior na organização das ações sanitárias. Fortalecem as medidas de controle sanitário, práticas de higiene e estratégias de imunização. Perceba como estamos construindo uma sequência histórica. Primeiro, né, temos respostas baseadas predominantemente na experiência e no isolamento. Depois, as transformações urbanas e industriais, elas vão evidenciar a necessidade. Em seguida, vem o avanço científico, que vai fornecer novos instrumentos para quê? Para que a gente possa prevenir e controlar doenças. A saúde pública, ela vai, pouco a pouco, adquirindo uma estrutura mais organizada e científica. E agora é importante, né, que nós iremos entender a matriz global do sistema de saúde. Esse quadro que eu fiz, ele vai comparar vários modelos, né, e vai destacar as diferenças de origem, financiamento e cobertura e organização. À medida que os países eles vão passando a reconhecer a necessidade de organizar a assistência à saúde, diferentes modelos foram sendo construídos. E aí nós vamos começar pelo modelo Beveridge. Beveridge. O que é esse modelo? Ele se consolidou no Reino Unido, né, no período pós a Segunda Guerra Mundial, e ele está relacionado à concepção da saúde como um direito universal. Seu financiamento ocorre predominantemente por impostos, com forte participação do Estado. Temos também o modelo Bismarck, historicamente relacionado à Alemanha, né? Nesse modelo, a proteção à saúde foi estruturada por meio de seguros sociais e contribuições vinculadas aos trabalhadores e aos empregadores. Observem que temos duas formas
históricas diferentes, né, de organizar o quê? A proteção à saúde. Também encontramos sistemas de cobertura universal, que procuram assegurar acesso à população por diferentes mecanismos de financiamento e organização. E também temos os chamados sistemas mistos, nos quais coexistem componentes públicos e privados. O Brasil, ele é apresentado como exemplo de um sistema misto, né? É importante compreender que temos um sistema público universal, o SUS, coexistindo com serviços privados e com o setor de saúde suplementar. Não precisamos decorar simplesmente os nomes desses modelos, mas importante é o mais importante é compreender que eles representam diferentes escolhas sociais e políticas, né? Sobre quem financia, quem presta os serviços e quem tem direito ao acesso à saúde. E aí nós vamos entender um pouco sobre o processo do ecossistema de governança global, né? No slide eu mostro para vocês, né, eu vou apresentar a Organização Mundial de Saúde, a Unicef, o Banco Mundial e ONU. Eles são atores importantíssimos que influenciam a organização das políticas globais de saúde, com diferentes funções relacionadas ao quê? À prevenção de doenças, vacinação, saúde infantil, financiamento e cooperação internacional. E é importante entender que, além das políticas públicas desenvolvidas internamente por cada país, nós temos também que compreender e entender que a saúde também possui uma dimensão global. Doenças e outros agravos e outros problemas sanitários não respeitam fronteiras geográficas. Por isso, a cooperação internacional tornou-se cada vez mais importante. A Organização Mundial de Saúde, né, tão conhecida como a OMS, ela foi criada em 1948, ocupa uma posição central nesse processo, onde vai articular esforços tanto internacionais relacionados à prevenção ao controle de doenças e à promoção da saúde. Nós temos também o Unicef, que possui, né, uma atuação histórica muito importante em questões relacionadas à infância, à imunização e à melhoria das condições sanitárias. Além disso, organismos como a ONU e o Banco Mundial também participam, né, de diferentes processos relacionados ao desenvolvimento, financiamento e cooperação e fortalecimento de políticas e sistemas. É importante que vocês percebam que as políticas nacionais não são construídas de maneira completamente isolada, né? Existe uma circulação internacional de conhecimentos, recomendações, tecnologias e estratégias. Isso também influenciou a trajetória das políticas públicas brasileiras. E agora nós vamos entender um pouco sobre o impacto das políticas globais, né? Existem 3 resultados das políticas e da cooperação internacional em saúde que são muito importantes. Primeiro, a erradicação de doenças, a ampliação da cobertura vacinal e a melhoria das condições de saneamento. E aí é importante que a gente se faça uma pergunta, né? Quais foram alguns dos resultados dessa articulação internacional? E aí, nesse slide, né, eu cito 3 exemplos muito importantes. Primeiro deles é a erradicação de doenças, né? Varíola como um dos exemplos históricos mais conhecidos. O segundo é a ampliação da cobertura vacinal. A vacinação, ela tornou-se uma das principais estratégias de prevenção de doenças e de proteção coletiva. E o terceiro é a melhoria das condições de saneamento, né? Observe que a saúde pública não significa apenas atendimento médico ou hospitalar. Quando falamos em saúde de uma população, precisamos considerar também vacinação, água, saneamento, alimentação, condições de moradia, condições de trabalho, educação e diferentes fatores que irão interferir no processo de saúde e doença. Essa compreensão ela é mais ampla
É, essa compreensão mais ampla será extremamente importante quando formos falar posteriormente sobre a organização do SUS e dos determinantes sociais da saúde. E agora nós vamos falar um pouco da questão do global ao local e a realidade brasileira, né? Esse slide ele vai marcar para nós a transição da discussão internacional para uma trajetória brasileira, destacando que diferentes fases das políticas de saúde no país refletem as condições sociais, econômicas, políticas de cada período. Até aqui olhamos para alguns acontecimentos internacionais, né? Agora nós vamos trazer para a nossa discussão, vamos trazer nossa discussão para o Brasil. E aqui eu quero reforçar uma ideia. A história das políticas públicas de saúde brasileiras não aconteceu de forma isolada do restante do mundo, né? Transformações científicas, econômicas e sanitárias internacionais, elas também influenciam na nossa organização. Mas o Brasil, ele possui características históricas bem próprias, né? Nossa trajetória, ela passa pelo período colonial, pelo Império, pela República, pelas campanhas sanitárias, pelo desenvolvimento da Previdência Social, por períodos que foram muito autoritários, pelos movimentos de democratização e, posteriormente, pela reforma sanitária brasileira. Por isso, para entendermos o SUS, não podemos começar pela história em 1988, né? Precisamos compreender tudo aquilo que veio antes. O SUS é resultado de um longo processo histórico e social. E aí eu vou falar um pouco agora sobre o Brasil colônia e império e a assistência religiosa que existia nesse período, né? Esse período ele é caracterizado por um acesso restrito, pela ausência de uma política estatal estruturada e pelo papel desempenhado pelas santas casas de misericórdia na assistência, né? E aí no Brasil colônia, durante boa parte do Império, não existia um sistema público de saúde organizado para atender universalmente a população. O acesso ele era bastante restrito e as iniciativas elas eram fragmentadas. Nesse cenário, as instituições religiosas elas tiveram uma participação extremamente importante. As Santas Casas de Misericórdia elas desempenharam historicamente funções de assistência aos doentes e às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Mas precisamos observar uma diferença fundamental em relação ao que entendemos hoje como direito à saúde. Naquele período, a assistência ela era fortemente associada à caridade, ao assistencialismo e à filantropia, e não à ideia de que o Estado deveria garantir saúde a todas as pessoas. Essa distinção ela é essencial. Hoje, quando nós falamos no SUS, partimos de uma lógica de direito. Naquele momento histórico, a assistência estava muito mais relacionada à caridade e às iniciativas religiosas. Portanto, uma das grandes transformações da história brasileira será justamente a passagem da saúde entendida como um benefício ou assistência restrita para a saúde né, uma assistência restrita para a saúde reconhecida como direito de todos. E aqui eu trago uma síntese da engenharia histórica da saúde. É importante, né, que nesse slide eu trago a trajetória em 3 movimentos: crises globais e ciência, sistemas e governança, e a resposta brasileira. E aí, para encerrarmos, né, a nossa primeira aula, quero que vocês observem essa síntese, né? A construção da saúde pública, ela pode ser compreendida como um processo histórico. Primeiro tivemos crises sanitárias, transformações urbanas e avanços científicos que demonstraram a necessidade de abandonar respostas exclusivamente empíricas e construir intervenções coletivas mais organizadas.
Posteriormente, diferentes países estruturaram modelos de sistema de saúde, enquanto organismos internacionais, eles passaram a desempenhar papel importante no processo de governança global da saúde. E finalmente chegamos à resposta brasileira, né? No Brasil percorremos um longo caminho, uma longa trajetória de uma assistência fragmentada, fortemente vinculada ao assistencialismo, à caridade e às instituições religiosas, até a construção da ideia de saúde como direito. E é justamente essa trajetória que continuaremos estudando. E aí, na próxima aula, vamos avançar nesse processo histórico, né, dentro da questão do Brasil, e compreender os acontecimentos políticos, sociais e legislativos que prepararam o terreno para uma das maiores conquistas sociais do país, que é a criação do Sistema Único de Saúde. E para finalizar, deixo uma pergunta para vocês refletirem. Se hoje considerarmos a saúde um direito, será que ela sempre foi entendida dessa maneira? E quais lutas e transformações foram necessárias para chegarmos até aqui? Guardem essa pergunta, porque ela será o nosso fio condutor para as próximas aulas. Até a próxima!